Eu não queria. Eu não queria. Eu conheço o Nassau desde a década de 70. A gente estudou numa escola pública em Porto Alegre. Na década de 80, a gente se encontrou na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Mas eu não queria. Eu conheço Orlando na década de 80. Conheci ele na década de 80. Ele tinha uma banda de rock e eu tinha outra. O Nassau e o Orlando vieram com um papo de poesia. Eu não queria. Eu leio muito. Gosto muito de ler. Não me imagino sem estar lendo alguma coisa. Mas poesia, eu não queria. E hoje, eu não quero parar de escrever. Porque a palavra, ela é uma denúncia. E a poesia é uma denúncia. E o grupo de poetas e escritores Mário Quintana, é uma denúncia permanente. Para mim, isso é o ultrarrealismo. Uma denúncia permanente de tudo, da realidade que todo mundo vê, mas nem todo mundo consegue expressar, dizer, manifestar. E o grupo Mário Quintana éramos nós, somos nós, poetas, escritores, e outros atores, dançarinos, músicos, que vieram com a gente para expressar aquilo que a gente escrevia e continua escrevendo. Então Deus é testemunha. Eu não queria. E hoje eu não quero parar de denunciar. Ave César, Ave Maria, até que a morte os separe, ou os predadores os devorem. Meu nome é Carlos Rogério Miller, nasci em Porto Alegre. Desde Porto Alegre, a leitura faz parte da minha vida, mas a poesia veio depois. Não foi a primeira forma de manifestação artística, a primeira foi a música, continua até hoje. Mas a poesia entrou e acho que ela nunca mais vai sair. Foi uma surpresa agradável receber o convite do Nassau e do Orlando. Foram as duas pessoas que me fizeram o convite para entrar e ingressar no grupo de poetas e escritores Mário Quintana. Foi um desafio, porque a poesia, eu respeito a poesia, eu sempre tive um contato com a poesia, não era um leitor assíduo de poesias, e foi um desafio começar a escrever poesia, e eu me dei conta que que a poesia era quase uma naturalidade, e que esse desafio me permitiu expressar aquilo que eu não sabia que eu tinha. Foi muito agradável entrar no grupo Mário Quintana, que tinha uma dinâmica avassaladora.
num país onde a cultura, e principalmente nos dias de hoje, é tratada como um lixo, um descaso, um grupo que não tinha e não tem patrocinador nenhum, as coisas eram custeadas e feitas à mão, pelo esforço individual de cada um. A Casa da Cultura Didi Brandão, em Itajaí, uma coisa maravilhosa. Aquele era o nosso espaço de encontro, e nesse espaço de encontro era mais do que um encontro formal, um encontro entre pessoas, era um encontro entre estilos artísticos, literários, filosóficos, diferentes e complementares. Então, eu me senti muito feliz de entrar no grupo de poetas e escritores Mário Quintana, e acredito sinceramente que tudo aquilo que foi feito há 30 e poucos anos atrás continua mais atual do que nunca. O grupo de poetas e escritores Mário Quintana, a base da atividade do grupo era a poesia, a crônica, a prosa, com absoluta liberdade. Não havia tolimento para qualquer manifestação artística, impedimento para qualquer estilo, e como a primeira manifestação artística que estava em mim e está em mim até hoje é a música, eu trouxe para junto da poesia a música. Então a atividade que o grupo desenvolvia com dança, com música, com performance, com as redes poéticas, se tornou uma coisa quase que normal. Acrescentar a música àquela gama de atividades literárias, artísticas, teatrais, foi quase uma coisa absolutamente normal. E como o Orlando já tocava, o Nassau tocava, nós utilizamos essa manifestação artística, que é a música, para complementar e incrementar ainda mais, com uma intensidade maior. Eu lembro de uma atividade feita numa praça próximo ao porto, próximo ao ferry boat, em que os artistas como Juca Batschauer e outros, Carlinhos, encenavam as poesias, e eu, o Nassau e o Orlando, nós musicávamos, criávamos um fundo musical para essa encenação. Acho que isso é uma coisa fantástica. A editora Brasiliense tem um livro chamado O que é jornalismo? O que é jornal? O que é jornalismo? E ele, numa das frases, ele diz que jornal serve para informar e para embrulhar. Agora, o ultrajornal, ele era um veículo de comunicação do grupo de poetas e escritores Mário Quintana com o coletivo, de forma geral. O que o jornal me lembra? O jornal me lembra os vários militantes que no período da ditadura militar no país tinham que produzir, não podiam imprimir em locais públicos, tinham que fazer isso de forma escondida, feita de forma muito manual, para poder divulgar. Evidentemente que no período em que o grupo começou a atuar, não era mais o regime militar, mas permanecia
e permanece o descaso com a cultura. E um instrumento que nós percebemos e podemos implementar para dialogar e expor de uma forma mais permanente essa poesia, e era aberto a outros poetas que não somente do grupo, foi a criação do Ultrajornal. Acho que eu falei um pouco sobre isso, né? O que significa ser um poeta ultrarrealista? Eu acho que essa coisa que a palavra tem de não se calar, de denunciar. Então, ser um ultrarrealista, ser do grupo de poetas escritores Mário Quintana, é estar denunciando permanentemente, através da arte, o que a realidade nos mostra e às vezes não mostra, e que nós, como poetas, como artistas, conseguimos expressar. Eu tenho um material que está escrito, tenho material editado em 2 editoras do Rio de Janeiro, editamos pelo grupo também o livro em Nova Prata, o grupo fez parte dessa antologia de Nova Prata, e eu tenho material para publicar 2 livros. Possivelmente, mais adiante, eu venha a trabalhar alguma coisa com literatura, mas isso não está totalmente definido ainda. Eu continuo trabalhando com música, trabalhando no sentido manifestando, né, praticando a música. Eu citei essa atividade que foi feita numa praça próxima ao ferry boat, e eu lembro que numa das atividades artísticas que eram feitas pelos artistas, eu, o Nassau e o Orlando, nós ficávamos no palco e nós fazíamos um pano de fundo musical para aquilo que era encenado. Mas em determinados momentos a gente descia do palco na condição de atores e observávamos o público. Então me chamou muito a atenção uma atividade que nós fizemos numa praça próxima ao ferry boat, de observar as pessoas, como elas ficavam atentas, como o trabalho poético e o trabalho artístico, o trabalho musical, chamava a atenção daquelas pessoas, porque aquela praça era um lugar público. As pessoas estavam voltando do trabalho ou indo para o trabalho e elas não tinham ingresso. A praça era pública e elas paravam por livre e espontânea vontade e a praça ficou muito cheia e a expressão das pessoas me chamava muito a atenção. Nunca desista de querer mudar, de querer transformar. A poesia nunca vai desistir. Entre a colisão do olhar e a escuridão abstrata, o inexprimível nada.